O Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé pela ação do Espírito Santo esteja sempre convosco. É sempre uma alegria poder estar aqui. Como é que você está? Eu espero que você esteja bem. Que toda essa situação aí fora não tem invadido e roubado a sua paz, a sua alegria, a sua serenidade. Não tem sido fácil, eu entendo e estou solidário com cada um de vocês. Por isso, nesse momento vamos ter a oportunidade de trabalhar a palavra, essa palavra que sempre traz um alento para nós. Não deixar perturbar o nosso coração significa também que nós deixamos esse coração ser tomado por Deus. E aí nada pode nos roubar a paz. Vamos juntos escutar a palavra? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não, pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio, e arrancai-o em feixes para ser queimado. E amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia no seu campo. Embora seja ela a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninho em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como fermento, que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se e disseram a ele: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. Depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então, os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, nós optamos pela versão mais longa porque o texto fica mais completo e, sendo uma parábola, dá o contexto maior para a gente compreender. Lembra que nós mencionamos na semana passada que nós entramos na seção das parábolas. Jesus fala sempre em parábolas por conta da habilidade de ajudar as pessoas mais simples a compreenderem. Nós, quando queremos explicar uma coisa simples para uma criança, fazemos também isso, essa comparação. Veja isso, veja isso. Isso é assim, isso é assim. Diferente, tem as semelhanças e as diferenças. A palavra também hoje nos ajuda a entender assim.
Essas são as famosas parábolas do reino dos céus. Mateus concentra aqui 3 grupos de parábolas no mesmo contexto, para ajudar a gente a entender. O joio e o trigo, que é a semente boa, a parábola da mostarda, do grão de mostarda, e a parábola do fermento. Essas 3 parábolas faz nos compreender que o reino dos céus é dos céus, mas está sobre a terra. Está à nossa disposição. Houve um tempo em que esses textos que nós acabamos de ouvir geraram muita polêmica. Por quê? Porque havia também, e eu percebo que nos últimos anos tem voltado essas teorias, essas ideologias, de que o mundo é mau e que nós precisamos rejeitar o mundo, que a gente precisa fugir do mundo e que a gente precisa viver de uma forma apartada, separada, para evitar a contaminação do mal. Ora, outro dia eu vi um texto que dizia: nós não estamos no mesmo barco. Então estamos aonde? Pode ser que nós estejamos em barcos diferentes, e eu até acredito nisso. Mas o grande barco da humanidade, estamos todos. A quem é que nós observamos a situação que estamos passando agora, essa pandemia, atingiu só alguns ou a todos? Jovens, crianças, adultos, idosos, você percebe? Será que tem um grupo que pode ser blindado e separado e que está imune e não vai ser atingido? Não tem. Na verdade, nós estamos num momento delicado da história. A ciência é colocada à prova, a medicina é colocada à prova, o conhecimento humano adquirido e acumulado ao longo desses séculos, nesse exato momento está sendo colocado à prova. Porque quem é? Quem é que consegue decifrar o código genético, o DNA e todas as moléculas e todas as composições desse vírus? Estamos todos à mercê, percebe? Portanto, essa ilusão e essa visão que no passado dominou e que hoje tem voltado muito de querer separar o joio do trigo, sabiamente é ensinado por Jesus aqui hoje que não se pode fazer isso. Joio e trigo vão crescer juntos, o mal e o bem, podemos dizer em outros termos, Você percebe que dentro de você, dentro de nós somos esse misto de 2 coisas, ou até mais, mas há sempre algo bom e há algo mau. Há sempre dentro de nós um lado mais sombrio e um lado mais luminoso. As noites e os dias. As trevas e luzes. É essa composição que estamos aí no mundo. Nós, as pessoas e as situações do mundo. Não adianta a gente querer fugir. Se nós estamos no mundo, é também para brilhar nesse mundo. É claro que fugindo às situações do pecado, abandonando aquilo que é do maligno, não sejamos os semeadores do mal. Você percebe que a parábola diz, a parábola do joio, que é a parábola que mais chamou a atenção dos discípulos. Porque na cabeça deles, teria que exorcizar, teria que extirpar e extinguir o mal. Daí só o bem, assim como eu e você às vezes pensamos. Mas Jesus disse que não. É preciso ter um coração aberto para saber conviver com bons e ruins. Saber lidar com as situações delicadas e as situações favoráveis. E no final, sermos vencedores. Porque em Cristo Jesus somos mais que vencedores do mal, do pecado, do erro, das discussões, das enganações, dos manipuladores, dos aproveitadores. Tem tudo isso, amados. Tem tudo isso nesse mundo. Não fique se preocupando e achando que esses aí tinham que ser fulminados pelo Senhor no seu tempo certo. A parábola nos ajuda a compreender que tem que ter uma paciência e uma habilidade de serenidade para lidar com uma coisa e com a outra. E nesse tempo que a gente está vivendo, temos perdido essa serenidade, não é mesmo? Então, que nós possamos pedir ao Senhor a graça do Espírito Santo de ter a habilidade da humildade, da simplicidade, da misericórdia que irradia dele. As parábolas do reino ajudam-nos a entender que um grãozinho de mostarda, uma coisa pequena,
pode se tornar grande. Um ato pequeno de bondade pode desarmar o mundo. Um ato de solidariedade pode conquistar muita gente e muitos corações. Vamos aprender essa lição. E eu deixo contigo a bênção poderosa do Senhor, que é o Senhor da vida, aquele que dá a sua palavra como palavra eficaz e fecunda. Que Maria, nossa Mãe, nos ajude a ser sempre um terreno fecundo, onde o mundo, no meio do mundo, possamos ser graça e luz. Que a bênção nos acompanhe no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz do Senhor, que Ele te proteja e te guarde. Até o próximo domingo. Cuidas de mim, sei que tu cuidas de mim, Senhor. Cuidas de mim, sei que tu cuidas.